Neville Goddard Universo Quântico traz hoje o livro completo. Eu conheço meu pai. De 1960. Primeiro capítulo. Eu sou. Meu pai é aquele a quem os homens chamam de Deus, mas eu conheço meu pai e os homens não conhecem o seu Deus. Meu pai e seu pai são um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu e meu pai somos um. Um pai fez todos nós para vivermos, nos movermos e estarmos nele, o único. Quem então é este que temos em comum? A única coisa que todos os homens têm em comum é que todos os homens sabem que existem. Esta afirmação de que somos, esta consciência, é nosso Pai. Não há lugar onde o homem possa ir e não saber que está. Se eu pegar as asas da manhã e voar até os confins da terra, tu estarás lá, eu sei que eu sou. Se eu arrumar minha cama no inferno, eu sei que sou. Se eu sofrer de amnésia e esquecer completamente a minha identidade humana, ainda saberei que eu sou. É impossível para o homem saber que ele não existe. Você pode dizer eu sou, não isso, mas não pode dizer eu não sou, pois o seu próprio conhecimento é uma declaração de que você existe. Portanto, quer você afirme ser ou não, você está na verdade afirmando que é. Assim, o homem está sempre dizendo eu sou. Este saber que somos, esta consciência, é Deus Pai. No momento em que esta consciência incondicionada se torna condicionada pela afirmação de ser isto ou aquilo, ocorre uma diferenciação dentro desta consciência sem forma, e o nosso Pai impessoal, o nosso verdadeiro eu, torna-se personificado como aquilo que nos concebemos ser. Esta presença impessoal que somos pode ser comparada ao espaço, pois o espaço, embora sem forma, dá forma a tudo. Se o espaço informe fosse extraído do livro que você está lendo, o corpo que você veste, a terra em que você pisa, tudo desapareceria. A consciência, embora sem forma, dá forma àquilo que ela tem consciência de ser, mas no momento em que você retira sua realidade ou consciência sem forma de sua concepção de si mesmo, a forma que você veste, essa concepção desaparece. Uma concepção permanece uma realidade formada apenas enquanto a realidade invisível a veste. Meu Pai é espírito, sem forma, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu e meu Pai somos um. Minha consciência de ser é o Pai sem forma que dá forma àquilo que tenho consciência de ser e, ao fazê-lo, perde sua presença sem forma e sem nome, na forma e na natureza de sua concepção de si mesmo. Assim como a água perde a sua identidade quando misturada com as coisas e ainda assim permanece imaculada quando é extraída através da destilação, a consciência do nada perde-se nas concepções de coisas sobre si mesmo e permanece o seu eu imaculado através da destilação espiritual. Você é espiritualmente destilado ou extraído da concepção que tem de si mesmo quando deixa de se identificar com ela. Agora que você descobriu que este é o seu Pai, o Eterno agora, eu sou, não retorne ao estado pródigo para implorar pelas migalhas da vida. Lembre-se do seu Pai, o agora, a única realidade. Esteja ciente de ser aquilo que você pede. Não procure mais o seu Pai no tempo e no espaço, pois o seu Pai é a consciência que existe agora. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Minha consciência e aquilo que sou consciente de ser são um, mas eu sou maior do que aquilo que sou consciente de ser. O Criador será sempre maior do que a sua concepção. O Pai, consciência, é maior que seu Filho, concepção de si mesmo. Agora seus olhos estão abertos. Seu Pai, Deus Todo-Poderoso, foi revelado a você como sua consciência de ser. Segundo capítulo. Eu venho com uma espada. Antes que você possa entrar naquela paz que excede todo o entendimento, você deve primeiro ser eliminado de todas as ilusões que agora o escravizam, as ilusões das divisões. Se você se identifica com raça,
credo ou core ouve aquilo com o qual é identificado, criticado e condenado, você será automaticamente ferido por tais críticas. Cada apego é uma barreira na prisão que você mesmo criou. Sua única saída está no desapego. Você deve deixar tudo e me seguir. Em Cristo não há vínculo grego nem judeu, nem liberdade. Seus apegos atuais estão enraizados em você por causa da concepção atual que você tem de si mesmo. Sua concepção de si mesmo é a medida pela qual você mede o mundo. Todas as coisas são julgadas em relação à sua concepção atual de si mesmo. A concepção que cada homem tem de si mesmo é uma nota vibrante na sinfonia cósmica, cuja nota determina automaticamente o valor de todas as notas em relação a si mesma. Mude sua concepção de si mesmo. Reavalie-se e você mudará automaticamente o seu mundo. O homem sempre jogou o jogo perdedor ao tentar mudar o seu mundo, enquanto ele próprio permaneceu com os seus atuais valores ou concepções de si mesmo. Jesus descobriu esta lei. Então, em vez de mudar os homens, ele mudou a si mesmo. Ele disse: "E agora eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade." Ele descobriu que era a verdade de tudo o que via ser o seu mundo. A verdade é a espada que mata tudo menos a si mesma, e eu sou, sua consciência, é a verdade. Portanto, ser identificado com qualquer coisa que não seja é ser escravizado ou limitado por aquilo com o qual você está identificado. Você objetiva eternamente aquilo que você tem consciência de ser, então você se move para sempre em um mundo que é a personificação perfeita daquilo que você sabe que é. Para os puros todas as coisas são puras. Este é um grande obstáculo para aqueles que condenam constantemente o mundo. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está registrado que as multidões deixaram Jesus quando ele revelou a operação da lei com estas palavras: "Ninguém vem a mim, a menos que o Pai o atraia em mim. E, eu e meu Pai somos um." Você e sua concepção de si mesmo são um só. A concepção que você tem de si mesmo é a imagem que você fez do seu Pai. Esta imagem molda o seu mundo à sua semelhança, seja ele bom, ruim ou indiferente. Seu Pai é a sua consciência que o limita àquilo que você tem consciência de ser. Se você quiser mudar o seu mundo, faça-o de verdade, sabendo que você é tudo o que você vê que o mundo é. Você não é o que é por causa de nada no mundo, pelo contrário, o mundo é o que é por causa do que você é. O que é a medida ou valor que você atribuiu a si mesmo. Em suma, a concepção que você tem de si mesmo é o molde que o Criador, seu verdadeiro eu, usa para povoar o seu mundo. Comece a transformar o mundo afirmando ser aquilo que você deseja ver expresso no mundo. Siga o exemplo de Jesus que se tornou um com Deus e não achou estranho nem roubo fazer a obra de Deus. A liberdade não se conquista com o suor do rosto. Pare de lutar com o mundo, ele é apenas um refletor. Jacó foi libertado apenas quando soltou aquilo com que lutava. Da mesma forma, você só será livre se seguir o exemplo dele e se livrar do problema por não se identificar com ele. Pois aquilo que está ligado no céu, consciência, está ligado na terra e aquilo que está desligado no céu está desligado na terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Então, na realidade, conhecer-se como condicionado é estar livre daquilo que em sua cegueira você acreditava ser. Deixe tudo e seja apenas eu. Terceiro capítulo. A pedra fundamental. Buscai o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Encontre a causa das coisas e você encontrará o segredo da criação. Você já ouviu dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ninguém questiona a verdade desta afirmação,
mas o que se quer saber é: quem é Deus e onde Deus está localizado? Em resposta a quem lhe foi dito: Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou me enviou, o homem Moisés, a vocês. Quanto à localização de Deus lhe é dito: o reino de Deus está dentro de você. Essas duas respostas identificam Deus como a sua consciência de ser e o localizam onde você tem consciência de ser. Estar consciente de ser é declarar silenciosamente: Eu sou. Ao ler esta página você está consciente de ser. Esta consciência do ser, é Deus, o Criador. A consciência é aquela profundidade informe em que todas as coisas vivem, se movem e existem, e fora da qual as coisas não têm realidade. Este é o segredo da afirmação. Antes que Abraão existisse, eu sou; antes que o mundo existisse, eu sou; e quando todas as coisas deixarem de existir, eu sou. A consciência do ser precede todas as concepções de si mesmo e permanece o seu eu sem forma quando todas as suas concepções deixam de existir. O Criador deve preceder a criação, assim como o concebedor precede as suas concepções. A criação começa e termina no Criador. A consciência é o segredo de toda manifestação. Toda a criação passa por 3 estágios em seu desenvolvimento: concepção, crucificação e ressurreição. Ideias, desejos, ambições são todas concepções que se movem dentro do ser imóvel, eu sou. A consciência é pai e todas as concepções de si mesma são filhos que dão testemunho de seu pai. Portanto, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que o concebedor e a concepção são um, mas o concebedor é maior que sua concepção. A consciência é incondicionada. Ter consciência de ser algo ou alguém é condicionar o incondicionado. Aquilo que é definido é menor que o definidor. A consciência do ser é o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, sobre cujos ombros está o governo do mundo. A consciência sustenta e dirige todas as coisas que ela tem consciência de ser. A consciência do ser é o ventre eterno que se impregna por meio do desejo. Estar consciente de um impulso ou desejo é ter concebido. Acreditar, sentindo-se, o sem forma, ser a coisa desejada, é ser crucificado na forma da coisa sentida. Continuar na crença, sentindo que agora você é a coisa desejada, até que todas as dúvidas cessem e nasça uma profunda convicção de que assim é ser ressuscitado ou visivelmente elevado para expressar a natureza da coisa sentida. Neste exato momento você está ressuscitando ou expressando aquilo que você tem consciência de ser. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou agora retratando no mundo ao meu redor, como uma realidade viva, aquilo que agora estou ciente de que sou, e continuarei a fazê-lo até mudar minha concepção de mim mesmo. Portanto, a sua resposta em consciência à eterna questão, quem sou eu, determinará o seu mundo e todas as suas expressões. Comece agora a perceber que eu sou é o Senhor Deus Todo-Poderoso e além de mim, sua consciência, não existe outro Deus. Não eu, John Doe é Deus, mas eu sou, a consciência do ser, é Deus. John Doe é apenas sua atual limitação ou concepção de si mesmo. Eu sou a expressão ilimitada através da concepção limitada de mim mesmo. Para mudar a expressão, mude a concepção de si mesmo, mas faça-o com verdade, não com palavras. Isto é desviar completamente a sua atenção da sua presente limitação e colocá-la na nova concepção, até que a consciência, o seu verdadeiro ser, se perca na crença ou convicção de que eu sou o que eu sou. Esta é a renovação ou renascimento do seu eu sem forma e sem nome. Seu verdadeiro eu é um eu que nenhum homem vê e que não vê a si mesmo, mas vê apenas a concepção que tem de si mesmo. No início, agora neste momento, a ideia ou desejo está nadando em sua consciência em busca de incorporação. Antes que o desejo possa ser realizado ou ressuscitado,
ele deve primeiro tornar-se uma cruz ou um ponto fixo sobre o qual a consciência é pregada. A consciência é a única realidade viva, o único poder de ressurreição. Portanto, para dar vida ao meu desejo, devo, em consciência, tornar-me consciente de ser a coisa desejada. Haja um firmamento no meio das águas. No meio das águas ou da consciência sem forma, que haja uma firmeza ou convicção de que eu sou a coisa desejada. Continue firme nesta convicção ou cruz, e de maneiras desconhecidas para você como homem, você realizará ou ressuscitará seu desejo. A vida ou a consciência tem caminhos que o homem, a concepção, não sabe que seus caminhos estão além da descoberta. A atual concepção que a vida tem de si mesma como homem é uma máscara que ela usa. Dentro deste ser que você pensa que é, está o seu eu sem nome, eu sou. A base de toda expressão é a consciência e outras bases que nenhum homem pode estabelecer. Por mais que o homem tente, ele não consegue encontrar outra causa de manifestação além de Deus, sua consciência de ser. O homem pensa ter encontrado a causa das doenças nos germes, a causa da guerra em ideologias políticas conflitantes e na ganância. Todas essas descobertas do homem, catalogadas como são como a essência da sabedoria, são tolices aos olhos de Deus. Existe apenas um poder e esse poder é Deus, consciência. Mata, vivifica, fere, cura, faz todas as coisas boas, mais ou indiferentes. Um prisioneiro deve ter um carcereiro, um escravo um mestre. Uma nação que se sinta presa criará automaticamente um ditador. Você não poderia apagar um tirano destruindo-o, assim como não poderia eliminar seu reflexo destruindo o espelho. A consciência de uma nação produz seus líderes. O que é verdade para uma nação é verdade para um indivíduo, pois as nações são compostas de indivíduos. O homem se move num mundo que nada mais é do que sua consciência objetivada. Sem saber disso, ele luta contra seus reflexos enquanto mantém viva a luz e as imagens que os lançam. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, a consciência é a luz. Aquilo que tenho consciência de ser, minha concepção de mim mesmo, tal como sou rico, sou saudável, sou livre, são as imagens. O mundo é o espelho que amplia tudo o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, é apenas um espelho dizendo quem você é. O homem que tem consciência de estar livre ou preso está expressando aquilo que tem consciência de ser. Eu não me importo com o que os homens diagnosticaram ser o seu problema. Um problema pode ter uma longa história, mas sei que desaparecerá num piscar de olhos, se você seguir fielmente esta instrução. Faça a si mesmo esta pergunta simples: como eu me sentiria se fosse livre? No exato momento em que você faz essa pergunta com sinceridade, a resposta vem. Nenhum homem pode dizer ao outro como esse outro se sentiria se o seu desejo fosse subitamente realizado. Mas todos saberiam como ele próprio se sentiria, pois tal sentimento seria automático. O sentimento ou emoção que surge em alguém em resposta ao seu autoquestionamento é o estado de consciência do pai ou pedra fundamental, de onde surgirá a coisa sentida. Ninguém sabe exatamente como esse sentimento se concretizará, mas acontecerá, pois o pai, consciência, tem formas que nenhum homem conhece. Torne a nova sensação natural ao usá-lo. Todas as coisas expressam sua natureza. Então você deve usar esse sentimento até que ele se torne sua natureza. Pode levar um momento ou um ano, depende inteiramente de você. No momento em que todas as dúvidas desaparecem e você sente que eu sou isso, você começa a produzir o fruto da natureza daquilo que você sente ser. Quando uma pessoa compra um chapéu ou um par de sapatos novos, ela pensa que todos sabem que são novos. Ele não se sente natural com eles até usá-los por tempo suficiente para torná-los naturais. O mesmo se aplica ao desgaste do novo estado de consciência. Quando você se pergunta:
Como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado neste momento? A resposta automática é tão nova que você sente que não é sua, que não é verdade. Portanto, você instantaneamente adia esse novo estado de consciência e retorna imediatamente ao seu problema porque é mais natural. Sem saber que a consciência está sempre se retratando nas condições ao seu redor. Você, como a esposa de Ló, olha para trás, para o seu problema, e mais uma vez fica hipnotizado pela sua naturalidade. Você não ouve as palavras de Jesus, salvação? Deixe tudo e siga-me, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Seu problema pode deixá-lo tão hipnotizado por sua aparente realidade e naturalidade, que você acha difícil usar o novo sentimento ou consciência de seu Salvador, mas você deve usá-lo se quiser obter resultados. A pedra, consciência, que os construtores rejeitaram, não usaram, é a pedra angular principal e outros alicerces que nenhum homem pode estabelecer. Quarto capítulo. A impressão. Cada impressão deve tornar-se a afirmação daquilo que será. Dizer que serei grande ou que serei livre é uma confissão de que não sou grande e não sou livre. Ver-se tornando-se qualquer coisa é saber que não sou essa coisa. Ficar impressionado é ser a primeira pessoa pressionada, presente. Todas as expressões são o resultado de pressões AIME. Somente quando eu puder afirmar ser aquilo que desejo ser é que expressarei tais reivindicações. Deixe que todos os seus desejos sejam impressões daquilo que é, não daquilo que será. Pois eu sou, sua consciência, é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora. Eu sou. Os sinais seguem, não precedem. Você nunca verá os sinais daquilo que é. Não pense no amanhã, pois o seu amanhã é a expressão das impressões de hoje. Agora é o momento aceito. O reino dos céus está próximo. Jesus, salvação, disse: Estou sempre convosco. Sua consciência é o Salvador que está sempre com você. Mas, se você negá-lo, ele negará você também. Você o nega afirmando que ele aparecerá, como milhões de pessoas hoje estão fazendo quando afirmam que a salvação está por vir, afirmação que equivale a dizer: não estamos salvos. Você deve parar de esperar que seu Salvador apareça e reivindicar que está salvo agora, e os sinais de suas reivindicações se seguirão. Quando perguntaram à viúva o que ela tinha em sua casa, houve reconhecimento de substância, agora, em sua reivindicação de 3 gotas de óleo, não de medidas vazias. 3 gotas tornam-se um jorro se forem reivindicadas. Pois a sua consciência amplia tudo o que ela tem consciência de ser. Afirmar que terei óleo, alegria, é confessar que tenho medidas vazias, cuja consciência de falta produzirá falta. Deus, a sua consciência, não faz acepção de pessoas e só pode expressar aquilo que lhe impressiona. Cada desejo seu é determinado pela sua necessidade. Os desejos são automáticos. Sabendo que você está ciente do desejo e que sua consciência é Deus, você deve encarar cada desejo como as palavras faladas por Deus, contando-lhe o que é. Afaste-se da visão do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois ele vê seu desejo como aquilo que não existe. Sempre seremos aquilo que somos, conscientes, então nunca mais afirme: eu serei isso. Que todas as reivindicações de agora em diante sejam: eu sou o que sou. Antes que perguntem, eu respondi. Antes que você tenha tempo para pensar, a solução do seu problema lhe foi dada na forma do seu desejo. Os cegos, os coxos, os mancos, todos desejam automaticamente a liberdade das limitações. O homem é tão educado na crença de que seus desejos são coisas pelas quais lutar, que ele, em sua ignorância, nega seu Salvador, que está constantemente batendo na porta da consciência: eu sou a porta, para ser deixado entrar. Se realizado, salvá-lo do seu problema? Deixar seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. As coisas devem ser, para serem deixadas entrar. Você está consciente de um desejo, portanto, o desejo é algo de que você está consciente agora. Seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como algo real.
Deus chama aquelas coisas que não existem, não são vistas, como se existissem. A afirmação "eu sou Ele", a coisa desejada, é deixar o seu Salvador entrar. Todo desejo é a batida do Salvador na porta. Esta batida, todo homem ouve. O homem abre a porta para ele entrar quando afirma: "Eu sou Ele". Faça com que você deixe seu Salvador entrar, deixando que a coisa desejada se pressione sobre você, até que você fique impressionado com o agora do seu Salvador, e pronuncie o grito de vitória. E está consumado. 5º capítulo. Aquele que tem. Pois aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tirado até mesmo o que ele tem. Embora muitos considerem esta afirmação a mais cruel e injusta das declarações atribuídas à criação de Jesus, como tem acontecido no mundo, as muitas observações populares, tais como: os ricos ficam mais ricos e os pobres ganham filhos. Aquele que tem, etc., ainda permanece uma lei muito justa e misericordiosa baseada em um princípio imutável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, como descobrimos, é aquela consciência incondicionada que dá a todos e a cada um aquilo que eles têm consciência de ser. Estar consciente de ser ou ter alguma coisa é ser ou ter aquilo que você tem consciência de ser. Sobre este princípio imutável todas as coisas repousam. É impossível que qualquer coisa seja diferente daquilo que tem consciência de ser. Aquele que tem aquilo que ele tem consciência de ser, será dado, bom, mau ou indiferente. Não importa o que você tem consciência de ser, você receberá pressionado, abalado e atropelado tudo o que você tem consciência de ser. De acordo com esta mesma lei imutável. Aquele que não tem, será tirado e acrescentado àquele que tem. Portanto, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Sim, quem tem consegue. Você não pode expressar aquilo que não tem consciência de ser. Você não pode servir a dois mestres. Seu mestre é sempre aquele estado de consciência com o qual você está identificado. Portanto, aquilo que não está na consciência é tirado dela, porque nunca fez parte dela, e adicionado àquela consciência da qual ela tem consciência. Todas as coisas gravitam em torno daquela consciência com a qual estão em sintonia e, da mesma forma, todas as coisas se desembaraçam daquela consciência com a qual não estão em sintonia. Então, em vez de se juntar ao coro dos que não têm que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça esta lei imutável de expressão e conscientemente reivindique ser aquilo que você decidiu ser. Depois que sua decisão for tomada e sua reivindicação consciente estabelecida, continue em sua confiança até receber sua recompensa. Pois à medida que o dia segue a noite, você receberá aquilo que reivindicou conscientemente para si mesmo. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei cruel e injusta, torna-se para o esclarecido a mais misericordiosa e justa declaração da verdade. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Sabendo que Deus não destrói nada, certifique-se de que você é isso, reivindique ser aquilo que você deseja que ele preencha. Nada é destruído. Todos estão cumpridos. 6º capítulo. Circuncisão. A circuncisão é a operação que remove o véu que esconde a cabeça da criação. O ato físico não tem nada a ver com o ato espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda assim permanecer impuro e cego como líder dos cegos. Os espiritualmente circuncidados tiveram o véu das trevas removido e sabem que são Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora realizar a operação espiritual em você, leitor. Este ato é realizado no 8º dia após o nascimento. 8, porque 8 é o número que não tem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o 8º numeral como um recinto ou véu, dentro e atrás do qual estava enterrado o mistério da criação. Assim, o segredo da operação do 8º dia está de acordo com a natureza do ato,
cujo ato é revelar a eterna cabeça da criação, aquele algo imutável em que todas as coisas começam e terminam, e permanece eterno quando todas as coisas deixam de existir. Esse algo misterioso é a sua consciência de ser. Neste momento você tem consciência de ser, mas tem consciência de ser alguém. Esse alguém é o véu que esconde o ser que você realmente é. Você primeiro tem consciência de ser, depois você tem consciência de ser homem. Depois que o véu do homem é colocado sobre o seu eu sem rosto, você se torna consciente de ser membro de uma certa raça, nação, família, credo, etc. O véu a ser levantado na circuncisão espiritual é o véu do homem, mas antes disso pode ser feito, você deve cortar as adesões de raça, nação, família e assim por diante. Em Cristo não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Você deve deixar pai, mãe, irmão e me seguir. Para conseguir isso, você deve parar de se identificar com essas divisões, tornando-se indiferente a tais reivindicações. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando vocês puderem considerar o homem como uma grande irmandade sem distinção de raça, credo ou cor, então saberão que romperam essas adesões. Com esses laços cortados, tudo que agora separa você do seu verdadeiro ser é a sua crença de que você é um homem. Para remover este último véu, você deve abandonar sua concepção de si mesmo como homem, conhecendo-se simplesmente como sendo. Em vez da consciência do eu sou homem, que haja apenas a consciência, eu sou, sem rosto e sem forma. Então, desvendado e desperto, você declarará e saberá que eu sou é Deus e além de mim, essa consciência, não existe Deus. Este mistério é contado na história bíblica de Jesus lavando os pés de seus discípulos. Está registrado que Jesus tirou suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois de lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que estava cingido. Pedro protestou e foi informado de que, a menos que seus pés fossem lavados, ele não teria a parte de Jesus. Pedro respondeu: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu e disse: Quem está lavado não precisa apenas lavar os pés, mas está totalmente limpo. O bom senso diria ao leitor que um homem não está totalmente limpo só porque seus pés foram lavados. Portanto, ele deveria descartar essa história ou procurar seu significado oculto. Cada história da Bíblia é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem e esta não é exceção. Este lava-pés dos discípulos é a história mística da circuncisão espiritual ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Disseram-lhe que o nome do Senhor é Eu Sou. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isaías 42 versículo 8. Jesus está cingido com uma toalha, portanto seus segredos estão escondidos. Jesus ou Senhor simboliza a sua consciência do ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, consciência do homem. O pé simboliza a compreensão, andai em seus passos, compreensão. Que deve ser lavada pelo Senhor, consciência, de todas as crenças ou concepções humanas de si mesma. À medida que a toalha é retirada para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é um homem revela a sua consciência como o chefe da criação. O homem é o prepúcio que esconde a cabeça da criação. Eu sou o Senhor escondido pelo véu do homem. 7º capítulo. Crucificação e ressurreição. Os eventos da crucificação e da ressurreição estão tão interligados que devem ser explicados em conjunto, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na terra nos rituais da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você observou que esses dias não são fixos, mas mudam de ano para ano. Eles caem entre a última semana de março e a última semana de abril.
O dia é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia em Áries é comemorado como Páscoa. Áries começa no dia 21 de março e marca o início da primavera. Esta data móvel deveria dizer ao observador que procurasse alguma interpretação, diferente daquela que lhe foi dada. Visto da Terra, o Sol em sua passagem norte aparece na primavera do ano para cruzar o linho imaginário chamado Equador. Assim é dito, pelo místico, ser cruzado ou crucificado para que o homem possa viver. Eles notaram que logo após esse evento, toda a natureza começou a se levantar ou a ressuscitar do seu longo sono de inverno, portanto concluíram que esta perturbação da natureza nesta estação do ano se devia diretamente a esta travessia. Assim, eles acreditavam que o Filho devia ter derramado seu sangue na Páscoa. Se estas datas marcassem a morte e ressurreição de Jesus, seriam fixadas como todos os outros acontecimentos históricos, mas não é o caso. No entanto, estas datas simbolizam a morte e a ressurreição do Senhor, mas este Senhor é a sua consciência de ser. Está registrado que Ele deu sua vida para que você pudesse viver. Eu sou. Vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Como a primavera é a época do ano em que os milhões de sementes, que durante todo o inverno ficaram enterradas no solo, de repente ganham visibilidade para que o homem possa viver e porque o drama místico da crucificação e da ressurreição está na natureza desta mudança anual, é comemorado nesta primavera do ano, mas na verdade acontece a cada momento. O ser que está crucificado é a nossa consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a elevação à visibilidade dessa concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deveria ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição sem crucificação. A coisa a ser ressuscitada no seu caso é aquilo que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se como a coisa desejada. Você deve sentir que eu sou isso, pois eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou, sua consciência de ser, é o poder que ressuscita e torna vivo aquilo que você tem consciência de ser. Dois concordarão em tocar qualquer coisa e eu estabelecerei isso na terra. Os dois que concordam são você, sua consciência, e a coisa desejada, aquilo que você decidiu ser, ao se tornar consciente disso. Quando este acordo for alcançado, a crucificação estará concluída. Dois se cruzaram ou se cruzaram. Eu sou e isso, a coisa desejada, se juntou. Eu estou agora pregado na forma disso. O prego que prende você na cruz é o prego do sentimento. O casamento místico está agora consumado e o resultado será o nascimento de um filho ou a ressurreição de um filho que dá testemunho do seu pai. A consciência está ligada àquilo que ela tem consciência de ser. O mundo da expressão é a criança que confirma esta união. No dia em que você deixar de ter consciência de ser aquilo que agora tem consciência de ser, nesse dia seu filho ou expressão morrerá e retornará ao seio de seu pai, a consciência sem rosto e sem forma. Todas as expressões são resultados de tais casamentos místicos. Portanto, os sacerdotes estão corretos quando dizem que todos os casamentos verdadeiros são feitos no céu e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação, dizendo-lhe que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, consciência, Deus é tocado por aquilo que ele tem consciência de ser. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. No momento em que esse toque, sentimento, ocorre um surgimento ou saída de mim para a visibilidade. No dia em que o homem sentir: eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus eu sou será tocado por essas qualidades ou virtudes, e os resultados de tal toque serão vistos no nascimento ou ressurreição das qualidades sentidas.
Pois o homem deve ter uma confirmação visível de tudo o que tem consciência de ser. Agora você saberá por que o homem ou manifestação é sempre feito à imagem de Deus. Sua consciência retrata tudo o que você tem consciência de ser. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. 8º capítulo. Nenhum outro Deus. Não terás outro Deus além de mim. Enquanto o homem mantiver a crença em poderes separados de si mesmo, ele se privará do ser que é. Toda a crença em poderes além de você, seja para o bem ou para o mal, se tornará o molde das imagens esculpidas que você adorará. A crença na potência das drogas para curar, das dietas para fortalecer, do dinheiro para garantir, são os valores ou cambistas que devem ser expulsos do templo. Vós sois o templo do Deus vivo. Um templo feito sem mãos. E está escrito: minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração, mas vós a tornastes um covil de ladrões. Suas crenças na potência das coisas são os ladrões que roubam você. Existe apenas um poder, um Salvador. Eu sou ele. É a sua crença na coisa e não na coisa em si que o ajuda. Portanto, pare de transferir o poder que você é para as coisas ao seu redor. Reivindique-se como o poder que você, em sua ignorância, deu a outro. É mais fácil para um camelo, carregado como está com os chamados tesouros da vida, passar pelo buraco da agulha, uma pequena porta nos muros de Jerusalém, assim chamada por causa de sua estreiteza, do que um homem rico, o obstinado homem cheio de seus valores humanos, para entrar no reino dos céus. O homem está tão repleto de valores humanos, riquezas, quanto a razão das coisas, que ele não consegue, através de um véu tão escuro como o da sabedoria do homem, ver que a única razão ou valor de qualquer coisa é que todas as coisas expressam perfeitamente que eles têm consciência de ser. Quando o homem perceber que a consciência de uma qualidade expressa essa qualidade sem a ajuda de qualquer outra coisa, ele se tornará o homem pobre, o homem tolo, que não tem razão para nada acontecer além do que está acontecendo, está expressando perfeitamente aquilo que está acontecendo. Tem consciência de ser. Tal pessoa jogou fora os cambistas ou muitos valores e agora estabeleceu uma consciência de valor. O Senhor está em seu santo templo. A consciência reside naquilo que ela tem consciência de ser. Eu sou o homem, é o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência da riqueza produz riqueza, assim como a consciência da pobreza produz pobreza, ele perdoa todos os homens por serem o que são. Pois todos expressam, sem a ajuda de outrem, aquilo que tem consciência de ser. Ele sabe que uma mudança de consciência produzirá uma mudança de expressão, então, em vez de simpatizar com os mendigos da vida no portão do templo, ele declara: não tenho prata nem ouro, para ti, exceto que tenho, a consciência, de liberdade. Dou-o a ti. Desperte o presente dentro de você. Pare de implorar e reivindique ser aquilo que você estava implorando. Faça isso e você também saltará do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor, eu sou. Muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Este grito de todo aquele que encontra a sua consciência de ser para ser Deus. O reconhecimento deste fato limpará automaticamente o templo dos ladrões e assaltantes e restaurará o domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que esqueceu a ordem. Não terás outro Deus além de mim. 9º capítulo. Será feito o teu. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta resignação não é um fatalismo cego, mas é a compreensão iluminada de que eu não posso fazer nada por mim mesmo, o Pai dentro de mim faz o trabalho. Quando o homem deseja, ele tenta fazer aparecer no tempo e no espaço algo que ele sabe que não existe agora. Ele não tem consciência do que realmente está fazendo. Mas, o que ele realmente faz é isso.
Ele afirma conscientemente: não possuo as capacidades para expressá-lo agora, mas irei adquirir essas capacidades com o tempo. Em suma, não sou, mas serei. O homem não percebe que a consciência é o pai que faz o trabalho, então ele tenta expressar aquilo que não tem consciência de ser. Tais lutas estão fadadas ao desapontamento, pois só o presente se expressa. A menos que eu esteja consciente de ser aquilo que procuro, não o encontrarei. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que é, não daquilo que será. Em vez de ver este ditado como seja feita a tua vontade, veja-o como, seja feita a tua vontade, é feita. As obras estão concluídas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. Embora os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que amam a lei. Quando um escultor olha para uma peça de mármore informe, ele vê enterrada em seu eu informe, sua obra de arte acabada. Assim, o escultor, em vez de fazer a sua obra-prima, apenas a revela, removendo aquela parte do mármore que esconde a sua concepção. O mesmo se aplica a você. Em sua consciência sem forma, eu sou, está enterrado tudo o que você jamais se concebeu ser. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um trabalhador não qualificado, que tenta fazê-lo assim, em um grande artista, que reconhece que assim é. Sua afirmação de que você é agora aquilo que deseja ser, removerá o véu da escuridão humana com seu eu serei e revelará sua afirmação perfeita, eu sou isso. A vontade de Deus foi expressa nas palavras da viúva. Está bem. A vontade do homem teria sido: tudo ficará bem. Afirmar que ficarei bem é dizer: estou doente. Deus, o Eterno agora, não é ridicularizado por palavras ou vãs repetições. Deus personifica continuamente aquilo que é. Assim, a renúncia de Jesus, que se fez igual a Deus, foi passar do reconhecimento da falta, que o futuro indica com eu serei, para o reconhecimento da provisão ao reivindicar: eu sou isso. Agora você verá a sabedoria nas palavras do profeta quando ele declarou: diga aos fracos, e eu sou forte. Joel 3 versículo 10. O homem em sua cegueira não dará ouvidos aos conselhos do profeta, por isso, continua se afirmando fraco, pobre coitado e todas as outras expressões indesejáveis das quais está tentando se libertar, afirmando ignorantemente que será livre deles. Existe apenas uma porta pela qual aquilo que você procura pode entrar em seu mundo. Quando você diz eu sou, você está se declarando na primeira pessoa, no presente. Novamente, saber que eu sou é estar consciente de que a consciência é a única porta. Portanto, a menos que você esteja consciente de ser aquilo que procura, você busca em vão. Se você julgar pelas aparências, continuará escravizado pela evidência dos seus sentidos. Para romper com esse feitiço hipnótico dos sentidos que lhe dizem: entre e feche a porta. A porta dos sentidos deve estar bem fechada antes que sua nova reivindicação possa ser honrada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil como à primeira vista parece. Isso é feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre serve naquilo que tem consciência de ser. Sou senhor e mestre daquilo que tenho consciência de ser. Não é nenhum esforço para mim invocar a pobreza se tenho consciência de ser pobre. Meu servo pobreza é obrigado a me seguir, consciência da pobreza, enquanto eu sou, o Senhor, consciente de ser pobre. Em vez de lutar contra a evidência dos sentidos, você simplesmente afirma ser aquilo que deseja ser. À medida que sua atenção é colocada nesta afirmação, a porta dos sentidos se fecha automaticamente contra seu antigo mestre, aquilo que você tinha consciência de ser.
À medida que você se perde na sensação de ser aquilo que agora afirma ser verdadeiro para si mesmo, as portas se abrem mais uma vez, mas como você descobriu, elas permitem apenas que o presente que eu sou agora consciente de ser entre, e você contempla seu mundo expressando aquilo que você tem consciência de ser. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, que, percebendo que não poderia fazer nada como homem para mudar a sua atual imagem de carência, fechou a porta dos seus sentidos e foi para o seu Pai, a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência dos seus sentidos, ele afirmou ser aquilo que apenas um momento antes os seus sentidos lhe disseram que ele não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência reivindicada até que as portas, seus sentidos, se abrissem e confirmassem o governo do Senhor. Lembre-se, eu sou o Senhor de tudo. Nunca mais use a vontade do homem que afirma que serei. Seja tão resignado quanto Jesus e afirme: eu sou isso. 10º capítulo. Seja ouvidos que ouvem. Deixai que estas palavras cheguem aos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Não sejais como aqueles que têm olhos e não veem, e ouvidos e não ouvem. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos. Pois depois que o Filho se manifestar, o homem, com seus falsos valores razão, tentará explicar o porquê da expressão do Filho e, ao fazê-lo, o despedaçará. Depois que os homens concordarem que determinada coisa é impossível de ser feita, deixe alguém realizar a coisa impossível, e todos, inclusive os sábios que disseram que isso não poderia ser feito, começarão a lhe dizer por que isso aconteceu. Depois que terminarem de rasgar o manto sem costura, causa da manifestação, eles estarão tão longe da verdade quanto estavam quando proclamaram que isso era impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão em outros lugares que não o expressor, ele procurará em vão. Durante milhares de anos foi dito ao homem: eu sou a vida e a luz do mundo. Nenhuma manifestação vem a mim, a menos que eu a desenhe. Mas o homem não acreditará nisso, ele prefere acreditar em causas externas a si mesmo. No momento em que aquilo que não foi visto se torna visto, o homem está pronto para explicar a causa e o propósito de seu aparecimento. Assim, o Filho do Homem, ideias de manifestação, está constantemente sendo destruído pelas mãos, explicação razoável ou sabedoria, do homem. Agora que a sua consciência lhe é revelada como causa de toda expressão, não retorne às trevas do Egito com seus muitos deuses. Existe apenas um Deus. O único Deus é a sua consciência. E todos os habitantes da terra são considerados nada. E ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: o que você faz? Se o mundo inteiro concordasse que algo não poderia ser feito, e você se tornasse consciente de que aquilo que eles concordaram não poderia ser expresso, você o expressaria. Sua consciência nunca pede permissão para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Fala naturalmente sem esforço, apesar da sabedoria do homem e da oposição dos exércitos do céu e da terra. A propósito, não saúde ninguém, não é uma ordem para ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, nem ver em ninguém uma barreira à sua expressão. Pois ninguém pode deter a sua mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências das coisas, pois todos são como nada aos olhos de Deus. Quando os discípulos, através do seu julgamento das aparências, viram a criança louca, pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que tinham visto e por isso não conseguiram alcançar a cura. Ao julgar pelas aparências, esqueceram que todas as coisas eram possíveis para Deus. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, não conseguiam sentir a naturalidade da sanidade.
A única maneira de evitar tais falhas é ter constantemente em mente que sua consciência é a presença onipotente e onisciente, que, sem ajuda, supera sem esforço aquilo que você tem consciência de ser. Seja perfeitamente indiferente à evidência dos sentidos, para que possa sentir a naturalidade do seu desejo e o seu desejo será realizado. Afaste-se das aparências e sinta que a naturalidade da sanidade perfeita e a sanidade se materializarão. Seu desejo é a solução do seu problema. À medida que o desejo é realizado, o problema se dissolve. Seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos mandamentos de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, afirmando ser a coisa ordenada. Ele se tornou igual a Deus e não considerou roubo fazer as obras de Deus. Agora, deixe este ditado penetrar profundamente em seus ouvidos. Tenha consciência de ser aquilo que você quer aparecer. Fim. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos conteúdos para seus familiares e amigos. Isso contribui para que o YouTube continue a entregar nossos áudios para mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.